Começando aqui a nossa live de revisão da jurisprudência de 2021. Então, essa semana a gente tirou para fazer uma sequência de lives em que eu possa trazer aqui para vocês várias decisões relevantes do primeiro semestre de 2021 e muitas dessas a gente não teve a oportunidade de colocar nos nossos informativos. Bom dia, Fábio Melo, Wendel Rodrigues, o pessoal vai chegando aí. Hoje tá frio no Brasil inteiro, até Goiânia tá frio hoje, né? Impressionante. E vamos enfrentar então esse frio com muita disposição, com muito ânimo para produzir esse conteúdo aqui para vocês. Esse conteúdo serve também, de certo modo, como aquecimento da nossa maratona prática dos recursos trabalhistas, que começa segunda-feira. Se você não fez sua inscrição, não perca essa oportunidade. Vai ser o melhor evento que nós já fizemos de recursos aqui no Trabalho Notável. O link para inscrições está lá na nossa bio. Hoje, inclusive, às 11 horas da manhã, haverá uma live do professor Antônio Humberto sobre a elaboração do agravo de petição, tá? Então não percam também essa live do Antônio Humberto, que vai ser muito massa, muito prática, para que vocês possam realmente ter um respaldo maior na hora de fazer os seus agravos de petição. Essa live está sendo transmitida apenas aqui pelo Instagram. Hoje a gente não tá no YouTube. Deixa eu só ajeitar aqui meu arquivo. Eu ontem tinha esquecido de encaminhar a live, o PDF da live, então mandei hoje cedo para os grupos, né? E eu sempre falo, quem não tá em nenhum grupo do Trabalho Notável, pode pedir aqui no nosso direct que vocês serão acomodados num dos mais de 60 grupos hoje do Trabalho Notável, né, onde a gente entrega conteúdo praticamente todos os dias, algum conteúdo, fora que as discussões, né, que os nossos grupos a gente considera como grupos de estudo, e tem sido um ambiente muito saudável, de debate de ideias, com muito respeito. A gente faz a moderação. Até hoje eu acho que nesse tempo todo que a gente tem os grupos, acho que até hoje nós tivemos que banir 2 pessoas só, né? Uma porque a pessoa ofendeu um membro do grupo em privado, né? O colega mandou o print. Olha aqui, professor, que acontece? Eu conversei com a pessoa, ela disse que não ia se retratar, que era aquilo lá mesmo, e a gente fez o banimento, né? E outra situação, que a pessoa acho que entrou no grupo já de má fé para querer tumultuar a situação, mas são grupos onde predomina o debate de ideias, o respeito e o foco no estudo do direito e do processo do trabalho. Então fica o convite para você que porventura não esteja ainda em nenhum dos grupos. Edipo Félix, Silvana, Luciana Figueiredo, Vanderlei, grande abraço, Vanderlei. O pessoal vai chegando aqui. O Luciano Rodrigues, querido amigo lá de Niterói. Helena Cristina, lá do Rio também. Maria Catarina, um grande abraço a ti. Tá com a gente aqui todos os dias, né? A gente aprendendo junto muita coisa. Mas vamos lá então. Eu separei hoje aqui algumas decisões da terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho, 7 decisões para analisar com vocês. Tem uma decisão que não é da 7ª turma, a decisão que abre o nosso PDF de hoje, né? Então a primeira matéria que eu quero trazer aqui é do nosso querido fã-clube
súmula 126, né? Muita gente odeia a súmula 126 do TST e a gente ama a súmula 126 do TST, né? A súmula 126 é um tema muito rico, um tema inesgotável até, eu diria, para estudo processual dos recursos e mais especificamente do recurso de revista, né? Então nessa linha eu trago uma decisão da SDI. Olha só o que aconteceu, coisa interessante. O regional deferiu hora extra para um trabalhador de atividade externa, era um motorista. Então o que o TRT considerou como prova do controle indireto de jornada, né? Os tacógrafos, né, do caminhão, né, é um indício de prova, mas considerou também a prova oral, o fato de que o empregado tinha que cumprir uma rota pré-determinada pela empresa, ele tinha relatórios para fazer e os relatórios consignavam os horários das visitas, né? Então, de modo que a conclusão que chegou o regional é que a empresa tinha plenas condições de identificar qual era o horário de trabalho diariamente desse empregado. E aqui há um erro grave. Deixa eu só fixar o tema da live aqui que eu esqueci. Deixa eu só achar meu... Tá fixado aqui. Um abraço para Thalita Zaparoli, fez uma participação incrível, inspiradora, muito legal ontem na palestra, no evento do professor José Antônio. Quem não assistiu, a gente deixou a palestra aberta lá no canal do Trabalho Notável no YouTube. Foi muito massa, é uma palestra sobre contradita de testemunhas, tá? E teve a participação especialíssima da Thalita Zaparoli e do Luiz Fernando Luque, né, que é outro cara batalhador, advogado lá em Florianópolis e que tem tido resultados expressivos. Então, pessoal, olha só, se o regional consignou todos esses elementos, há um erro aqui gritante que tem muita empresa que acha que se ela não usa o controle de jornada para nada, ela não precisa pagar hora extra, né? Fala, eu não controlo a jornada, tá, gente? Mas o artigo 62 da CLT menciona que a exclusão do trabalhador da regra de jornada de trabalho não é uma exclusão voluntária pela empresa, né? Ele não tem jornada de trabalho porque a empresa não quis controlar. A exclusão vai ser para aquelas situações em que a jornada desenvolvida pelo trabalhador, a forma do trabalhador desenvolver o seu trabalho é incompatível com o controle de jornada. Agora, se, pelo menos em tese, a empresa puder controlar a jornada, ainda que por meios indiretos, o empregado não pode ser classificado no artigo 62. Tá? Que senão ficaria muito fácil, bastaria a empresa soltar o reclamante, o trabalhador na rua, o trabalhador externo, e botar ele para trabalhar 12 horas, né, no ritmo que ele não conseguisse vencer sem fazer 12 horas de trabalho, por exemplo, mas a empresa nunca cobrou ele, nunca exigiu questão de horário em si, ela exige a produção, a meta, enfim, né? Então, nesses casos, a empresa, ela, se em tese, ela consegue delimitar qual horário de início e término da jornada do empregado, ele não está na exceção do artigo 62. Não é um ato de vontade da empresa controlar ou não a jornada de trabalho. Aqui o grave que aconteceu é que embora
A Santina está perguntando qual o Instagram do professor José Antônio. É o arroba audiência 4.0. Hoje vai ser a última aula da semana das audiências trabalhistas. Vai ser uma aula sobre audiências telepresenciais. O professor José Antônio publicou o Manual das Audiências Trabalhistas, que é esse livro aqui. E nesse livro tem quase 80 páginas só de discussões jurídicas envolvendo as audiências telepresenciais. E é esse o contexto que o professor José Antônio vai passar na palestra dele hoje às 8 horas, lá pelo canal do Trabalho Notável no YouTube. E ao final da aula de hoje, o professor José Antônio vai abrir a terceira turma do seu curso Audiência 4.0, né? Que é um curso que já tem quase 300 alunos e um curso muito massa, um curso realmente para virar a chave do aluno em matéria de audiências trabalhistas. Então, a Elaine, inclusive, está dizendo aqui que a aula de ontem foi um show e hoje certamente será maravilhoso também. Com certeza, o Bruno Olegário está dizendo aqui, livro Bíblia sensacional, realmente o livro do professor José Antônio. E eu falo, gente, com toda humildade até, né? Que eu tenho, né, junto com o quarteto, eu tenho o meu livro de audiências trabalhistas, né, que é o manual. A gente está tentando aqui tomar um fôlego para ir para a terceira edição pela editora Revista dos Tribunais, né, com o quarteto. Mas o professor José Antônio, inclusive, cita muito o nosso livro, né, no manual dele. Mas hoje o livro do professor José Antônio tem uma pegada diferente, né? Tem muita coisa que eu não concordo com o José Antônio, né? Muito respeitosamente, né? Mas hoje o livro dele é mais completo porque tem a abordagem das audiências telepresenciais, né? O nosso livro não tem ainda essa abordagem. A Thalita fazendo um registro aqui, muito legal, tá, Thalita? E você é um exemplo para todos nós. Então, pessoal, voltando aqui, pessoal aí que faz o Audiência 4.0 podia fazer um registro aqui para depois do que tem sido o curso, e depois eu vou dar um print para mandar para o professor José Antônio. Eu não sei se ele está assistindo a live, hoje ele tem audiência o dia inteiro, aí é um pouco complicado também para ele acompanhar tudo que acontece aqui. Bom, o Rogério Peixoto faz uma pergunta muito boa para completar o conteúdo que a gente está passando para vocês aqui. Professor, uma transportadora que tem menos de 20 empregados e não registra a jornada, nesse caso, o ônus de provar hora extra é do empregado? Olha só, Rogério, essa sua pergunta, ela é muito massa, muito boa. Eu vou, inclusive, para te responder, eu vou abrir a CLT aqui, lá no artigo 74, porque, de fato, o artigo 74, parágrafo 2º da CLT, que foi alterado pela Lei da Liberdade Econômica, institui a regra que a empresa tem que ter controle de jornada se ela tiver mais de 20 empregados, né? Então, diz aqui, para o estabelecimento com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação de hora de entrada e saída em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria Especial da Previdência e Trabalho. Agora, olha só o parágrafo 3º, tá, Rogério? Que muita gente ignora. Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o caput deste artigo. O caput fala que o horário de trabalho será anotado
em registro de empregados. Então a dúvida que ocorre aqui, Rogério, é saber se o parágrafo 3º, que trata do controle do trabalho externo, né, se ele está vinculado ao parágrafo 2º, tá? Há quem diga que sim, porque aqui fala constará do registro manual. Então, qual é esse registro, né? Tem gente que fala que é o registro estabelecido no parágrafo 2º do artigo 74. Eu entendo que não. Eu entendo que aqui fala que o horário dos empregados constará do registro mecânico eletrônico em seu poder. Eu tenho a convicção, tá, Rogério? Essa matéria é objeto de divergência de interpretação, mas eu tenho a convicção de que se for trabalhador externo, obrigatoriamente a empresa tem que ter o controle escrito de jornada, ainda que a empresa tenha menos de 20 empregados, tá? Não é pacífica a questão. A redação atual do parágrafo 3º foi dada também pela Lei da Liberdade Econômica e existe essa dúvida se essa exigência estaria vinculada ao número de empregados do parágrafo 2º ou se seria uma exigência autônoma, né? Para mim é uma exigência autônoma. O fato do empregador ter que registrar a jornada externa, a meu sentir, não tem nada a ver com o parágrafo 2º, tá? Então, muita atenção com essa questão. A Eliane Chivalete fazendo registro aqui, que a Thalita arrasou na live de ontem, a Maísa falando do curso do professor Zé Antônio, a Ana Exposito falando do Zé Antônio também, a Kellen dizendo que é espetacular o curso, muito legal. E hoje, depois da aula, o professor Zé Antônio abre a turma 3, né? E até meia-noite de amanhã vai ter um desconto bem bacana, tá? Quem entrar nessa turma até amanhã à noite vai ter R$300 de desconto. No sábado o valor vai ser um pouco maior, então o pessoal fique atento. O professor Zé Antônio, ele entrega muito nesse curso, ele responde por áudio, uma por uma das perguntas que saem lá no Telegram, e por conta disso ele precisa limitar o número de vagas no curso, né? Então, quem puder entrar até amanhã é o ideal, primeiro para garantir sua vaga e depois porque o investimento vai ser um pouco menor do que se fizer no sábado. A inscrição fecha na segunda-feira. O Fábio pergunta, professor, e se a jornada estiver registrada na ficha do empregado? Se tiver registrada na ficha do empregado, o Fábio, presume-se que esse empregado ele tem horário de trabalho. Isso é um equívoco que eu vejo de muitas empresas, muitos empregadores fazem o registro de horário fixo na ficha de registro do empregado, no contrato de trabalho, assinam acordo de prorrogação de jornada, acordo de compensação de jornada, juntam essa documentação aos autos e vêm falar que o trabalhador é de atividade externa, incompatível com o controle de jornada. Aí não dá, né? Nesse caso, ainda que a empresa alegue atividade externa, o juiz vai presumir no sentido oposto, porque a documentação apresentada pela empresa contraria a tese de incompatibilidade com o registro de jornada. E só fechando aqui o nosso primeiro conteúdo, é que a turma do TST baseou-se na questão do tacógrafo para dizer que o tacógrafo por si só não corresponde a um controle de jornada e enquadrou o reclamante no artigo 62 da CLT. Então, nesse caso, a SDI reformou a decisão
dizendo que afronta a súmula 126. A turma do TST pensar apenas alguns elementos, algumas premissas fáticas do acórdão regional e desprezar outras. Então, no caso, a turma que diz que não tinha controle de meios de controle indireto de jornada, mas da leitura do acórdão tinha sim. Então, nesse caso, o recurso de embargos foi acolhido e provido por afronta à própria súmula 126. E a Thalita, né, a Thalita que é muito atenta, muito estudiosa, lembra aqui também que a lei do motorista profissional exige que haja o controle de jornada. Então não existe mais essa história de falar que motorista possa ser enquadrado no artigo 62 da CLT. Não pode, porque é um direito dele ter a jornada controlada. Justamente porque se eu controlo, eu passo a ter a limitação efetiva dessa jornada de trabalho. Muito legal, o Fábio dizendo aqui que eu resisti muito para fazer o Audiência 4.0 por falta de tempo, mas valeu a pena aderir, muito aprendizado, bem legal. Olha só, pessoal, os alunos do Trabalho Notável vão ter um presente no mês de agosto. Eu não falei isso em lugar nenhum ainda, então fica aqui já a dica. Dia 17 de agosto, dá uma terça-feira à noite, nós vamos promover uma palestra gratuita com um consultor que vem dando cursos no Brasil inteiro, ele é coach também, que é o Rubens Berredo, daqui de Goiânia. Vai ser uma palestra sobre gestão de tempo. Olha só, gente, gestão de tempo e produtividade. Então, eu tenho recebido muitas observações, né? Pessoal, professor, não estou conseguindo controlar o tempo, não estou conseguindo assistir as aulas, né? Então, a gente vai ofertar essa palestra para vocês do professor Rubens Berredo sobre produtividade e gestão do tempo. Eu mesmo preciso muito desse conteúdo, né? A Luciana Figueiredo aqui está dizendo que preciso muito. Acho que vai ser muito legal para todos nós. E tá vindo aí também mais uma palestra gratuita para os nossos alunos, que é a nossa Masterclass de Google Ads com o professor Ciro Dias. Vai ser no dia 14 de agosto. É uma manhã, né, das 8h30 até as 10h50. Então, várias atividades, né, dentro da nossa estratégia de sempre oferecer para os alunos mais do que a gente compromete, e também agora a gente está pensando sempre em oferecer conteúdos extra jurídicos, né, porque eu acho que isso ajuda, né, o nosso aluno a atingir o objetivo. Tá? Então, todos os alunos serão convidados, né? São 1.500 alunos praticamente, serão convidados para assistir essas duas aulas de produtividade e gestão de tempo no dia 17 e também a Masterclass de Google Ads no dia 14. Então, os alunos de todos os cursos serão convidados para essa atividade. Caramba, a Elaine está dizendo aqui que nem acessou ainda. Vamos conversar, Elaine. Vamos para cima. Tem muito conteúdo lá na comunidade notável. Né? A Teresa Feger dizendo, me surpreendi com as aulas do professor Zé Antônio. Nunca tentei para tantas técnicas e inúmeras dicas. O professor é didático e atencioso, objetivo. Sou da turma 1 e ainda estou dentro. Porque acaba assim que mesmo para os advogados com experiência, né, Tereza, acaba que compensa, né, o curso que você
revisa aquilo que você já sabe e aprende muita coisa pontual, né, que às vezes o advogado não tinha se atentado ou não tinha aplicado ainda. Luiz Carlos Alencar, lembrando aqui do acidente de trabalho, exatamente, dia 12 de agosto, a gente vai estar lançando o curso do professor Sebastião Geraldo de Oliveira, e tem umas novidades aí dentro desse curso que a gente vai anunciar semana que vem na live do professor Sebastião Geraldo. Mas a gente está construindo aí um produto, uma parceria que vai ser muito massa. Tá frio aí, né, gente? Tá frio, tá frio. Aqui em Goiânia eu acho que deve estar uns 17, 18 graus. Tá bem fresquinho. A Eliane tá dizendo 3 graus em Porto Alegre. Na rua, 3 graus dá sensação de negativo, né? Dependendo do lugar que tiver, se tiver ventando. Bom dia, Isildinha, Elisângela, Elson, Aderson, todos os amigos por aqui. Então, vamos embora aqui, né, gente? Vamos prosseguir, que tem muito conteúdo ainda nessa nossa live. Segundo ponto aqui, limbo previdenciário. Né? Uma decisão para vocês terem registro aí de parâmetro, que a empresa não pode recusar o trabalho do empregado quando ele tem alta previdenciária. Aqui o que aconteceu é que o médico do trabalho da empresa fez o registro de que o trabalhador estava com limitações, que ele não estava apto plenamente para o trabalho, e com isso a empresa simplesmente recusou a prestação de serviço. Então, nesse caso aqui, a terceira turma do TST mandou pagar o período do chamado limbo previdenciário e trabalhista, né? O empregado teve alta da Previdência, a empresa entendeu de que ele não estava apto ao trabalho e recusou a prestação de serviço. A decisão aqui é no sentido de que a empresa deve se virar para achar uma função para esse trabalhador que seja compatível com a sua condição atual de saúde. Se a empresa não tem essa diligência, vai pagar os salários. E tem algumas decisões também que mandam pagar indenização por dano moral também, tá, pessoal? Então, fiquem atentos. A Elisângela dizendo que ontem nevou em Gramado e Canela, né? Realmente eu recebi um vídeo aqui de amigos mostrando, né, no meio da rua, a rua cheia, e o pessoal vendo a neve, né? Caramba, o Ricardo tá em Birigui, São Paulo, 4 graus com sensação de 1. 4 graus também em Biporã, lá da Thalita. A Eliane Chivalete nem teve coragem de sair de casa. Vamos aproveitar para ver a live, né, gente? Para assistir a live, que realmente muito frio ninguém merece ir na rua. Legal. A Catarina está dizendo aqui, o ótimo dos cursos é que podemos ver várias vezes e dar pausa para os assuntos pontuais. É muito massa. Exatamente, por isso que eu gosto que todo curso tenha alguns conteúdos mais curtos, Catarina, justamente que é aquele momento que o aluno tá assim, putz, hoje eu não tô muito afim de estudar, né? Acaba que pega ali umas 4, 5 aulas de 5 minutos, 6 minutos, acaba que embala, e pelo menos aquelas aulas ali dá para assistir. -1 lá para Carla Borne, a sensação térmica, meu Deus do céu. E o Fábio esbanjando aqui 30 graus lá em São Luís, né? São Luís é um mundo à parte, né? Realmente. O Aderson falando que Imperatriz, um dragão cuspindo fogo. Imperatriz é bem quente mesmo, né?
Olha só, então, terceiro ponto aqui que eu separei para vocês. Assim, ônus da prova quanto à supressão de intervalo entre a jornada em atividade externa. O TST tem jurisprudência pacífica de que mesmo que a empresa não apresente os cartões de ponto, sempre será do reclamante o ônus de prova quanto à fruição do intervalo entre a jornada na atividade externa. Isso aqui é uma máxima da experiência. O TST parte da premissa de que se o empregado trabalha externamente, ele não está sujeito ali a um controle direto do empregador que o impeça de usufruir do intervalo entre a jornada. Por isso, o empregado é que vai ter que fazer prova. Essa prova nem sempre é fácil de fazer, né? Acaba que tem que ir para a prova testemunhal em geral, né, para demonstrar que não tirava plenamente o intervalo entre a jornada. O quarto ponto aqui, esse quarto ponto eu chamo muita atenção. Hoje o frio até não é muito propício para a gente tratar desse assunto, mas vamos lá, né, pessoal? A NR15 do Ministério do Trabalho, no anexo que trata de calor, menciona que a depender da temperatura que estiver submetido o trabalhador, a empresa é obrigada a conceder pausas de recuperação térmica, né? Então, isso não está lá na CLT. O artigo 253 da CLT só prevê o intervalo de recuperação térmica quando o empregado adentra a câmara fria, o local artificialmente frio, e aqui a situação é de trabalhar em local quente, acima de limites de tolerância. Tem que ter a pausa de recuperação térmica também, com base na NR15. Além disso, o calor pode ser objeto de adicional de insalubridade. A própria OJ 173 da SDI1 do TST aponta que o trabalho a céu aberto com calor excessivo decorrente dos raios solares cabe a insalubridade, né? Não é insalubridade por raio solar, é insalubridade por calor, que o calor está lá descrito como agente insalubre na NR15. E a jurisprudência do TST que eu trago aqui é pacífica no sentido de que a percepção do adicional de insalubridade não exclui o direito à remuneração, ao pagamento das pausas de recuperação térmica não concedidas pelo empregador. Então eu recebo o adicional de insalubridade por calor e se a empresa não concede as pausas de recuperação térmica, eu vou receber também o pagamento dessas pausas de recuperação térmica. Eu tenho um carinho muito especial com essa jurisprudência, pessoal, e eu vou contar aqui por quê. Eu não vou falar o nome da pessoa porque acabou assim, o dia que a gente conversou, eu esqueci de perguntar se eu poderia comentar essa situação. Mas a gente tem uma aluna da comunidade notável que tem escritório no estado do Nordeste do país e ela veio me contar o seguinte, né? Ela falou, ela tinha entrado no curso, tinha uns 15 dias mais ou menos, né? E aí eu dei uma aula lá de insalubridade e essa situação saiu um comentário durante a aula. E ela disse para mim o seguinte, falou, professor, aquela jurisprudência que o senhor trouxe lá de cumular adicional de insalubridade com intervalo de recuperação térmica, eu nunca tinha ouvido falar na vida que isso existe. E realmente eu fui olhar, pode até ter, tá, gente? Mas eu não achei livro nenhum de direito do trabalho que trouxesse essa possibilidade, né? E aí ela veio contar, olha, professor, eu tenho no meu escritório 200 ações em que eu ganhei o adicional de insalubridade para trabalhadores rurais, que são meus clientes.
Então, na perícia foi identificado que não tinha as pausas de recuperação térmica. Então, agora, a partir dessa jurisprudência, eu vou entrar com 200 ações pedindo os intervalos de recuperação térmica. E eu fiz as contas, vai dar mais ou menos entre 8 e 10 mil reais para cada cliente meu, né? Então, jogando isso aí nos 30% de honorários, dá praticamente 450, 500 mil reais que eu vou ganhar. A prova é pré-constituída, não preciso provar nada, é só juntar o laudo pericial da ação anterior, né? Então eu estou passando aqui para te agradecer, porque com uma aula só que eu assisti sua na comunidade, eu pagaria aí a anuidade da comunidade para a vida toda, né? Se eu quisesse ficar, se eu quisesse assistir. Então, realmente, a gente acaba ponderando, né, que a gente tem buscado entregar nesses nossos cursos, né, conhecimentos, não é só o rodapé de livro, né? Porque eu já vi professor assim, né? Eu já dei aula em que os alunos achavam bom o professor entregar o rodapé de livro, aquelas questões teóricas mais complexas, vi com questão de direito comparado, com questões teóricas bem incrementadas, né? Mas eu dei um basta nisso quanto às minhas aulas, tá, pessoal? Eu estudo muito, gosto muito de escrever, de discutir teoria, mas na hora de fazer entrega para você que é advogado, eu quero o simples. Eu quero o prático e aquilo que você consiga utilizar imediatamente no seu escritório, né? Então imagina uma dica minha como essa jurisprudência para colega, que se botar aí 8 mil reais que fosse, né, o cálculo mínimo que ela fez, daria aí 1.600.000 reais de faturamento, de direitos que vão ser distribuídos para os seus clientes, e isso geraria ainda, se for na base de 30%, 480 mil reais de honorários advocatícios, né? Então, por isso, esse tipo de retorno que o pessoal tem dado, né, é que realmente nos dá muito ânimo para fazer live aqui, mesmo dia que tá frio, mesmo um dia outro que a gente sente o cansaço, né? No meu caso, às vezes sinto muita dor ainda, né, na meu problema de coluna, mas é uma satisfação. E eu venço todas as barreiras para estar aqui com vocês, para estar cumprindo as nossas aulas programadas. Às vezes a gente tem uma intercorrência ou outra, né? Mas ouvir o feedback do pessoal que está tendo resultado com o que a gente entrega, realmente não tem coisa melhor, tá, pessoal? E por isso, por essa e por outras, que semana que vem a gente vai fazer um evento muito especial, que é a Maratona dos Recursos Trabalhistas, e nessa maratona não vai ser uma maratona só de conteúdo, vai ser uma maratona de aprendizado prático, né? Então a gente vai passar roteiro de ED, roteiro de recurso ordinário, roteiro de recurso de revista, né? O que torna imperdíveis essas aulas, né? E tem gente que fala assim, Fabiano, mas entrega muita coisa de graça pro pessoal e depois o pessoal não vai querer comprar o curso. Primeiro assim, né, gente? A nossa intenção aqui não é só vender curso. Se a intenção fosse vender curso, a gente não tava aqui todo dia fazendo live, né? Começa por aí, né? E muitas lives que não tem nada a ver com os cursos que a gente vende, justamente porque a intenção aqui é realmente disseminar o conhecimento. E segundo, a gente não tem medo de entregar muita coisa de conteúdo gratuito, porque cada um dá aquilo que tem,
né, a gente tem a comprovação pelos alunos, né, que mesmo com muito que a gente entrega aqui, quando o aluno entra para as nossas versões pagas, né, os cursos que a gente já disponibiliza para os advogados, o aluno percebe que lá dentro tem muito mais do que o que a gente consegue entregar por aqui. Olha só, a quinta decisão que eu trago aqui é uma decisão de reversão de justa causa. A situação aqui foi justa causa de insubordinação, porque a empregada deixou de comparecer ao trabalho, mesmo sendo convocada pela empresa. A empresa não tinha tempo para dar o abandono de emprego, aplicou então a justa causa de insubordinação. Porém, logo em seguida à dispensa, a reclamante obteve o benefício previdenciário, que na verdade ela estava doente e estava numa queda de braço com o INSS, buscando um auxílio-doença. E a empresa não quis contar a conversa, promoveu a dispensa por justa causa. Eu trouxe essa decisão porque a tese em si, né, de que pode reverter a justa causa em juízo, essa tese é bem simples, é bem óbvia, né, pessoal? Agora, a minha intenção de trazer essa tese aqui é porque esse julgado aqui é uma decisão do ministro Maurício Godinho Delgado, e o ministro Maurício, ele é extremamente didático nas ementas dele, né? E é por isso que eu trouxe aqui. Essa ementa é uma verdadeira aula para vocês guardarem. Olha só que legal, gente, que espetacular. O ministro traz aqui na ementa quais são os requisitos para caracterização de uma justa causa. Então ele fala aqui, primeiro, tipicidade da conduta, né? Aquela falta grave tem que estar descrita na lei como uma falta grave. B, autoria obreira da infração, né? Então eu não posso assumir um dinheiro na empresa, 5 pessoas tinham acesso a esse dinheiro, eu vou mandar embora as 5, né, por justa causa. Não, eu tenho que demonstrar quem é o autor efetivamente da infração. Dolo ou culpa do infrator, né? A rigor, se a pessoa praticou aquele ato sem dolo, ou em alguns casos até sem culpa, ela não pode ser punida. Nexo de causalidade, né? Ou seja, tem que ter o fato que eu estou descrevendo como falta, tem que ter correspondido ao desligamento. Então não posso dispensar o empregado por desídia. Eu dispenso e falo para ele, olha, você está chegando atrasado, você está faltando ao trabalho, eu já adverti, eu já pedi para você se corrigir, mas não teve jeito, as penalidades anteriores não geraram o efeito pedagógico, então estou te dispensando. Aí vai para a justiça, numa discussão de reversão de justa causa, a empresa quer provar que na verdade foi um ato de improbidade, que depois que ele foi despedido, a empresa descobriu que ele estava fazendo uma fraude dentro da empresa. Aí não tem jeito, tá, pessoal? Porque eu tenho que sustentar em juízo o mesmo motivo que gerou a dispensa por justa causa. Isso é o nexo de causalidade. Letra E, adequação e proporcionalidade. Existe um direito disciplinar, um direito punitivo. Eu não posso aplicar justa causa por qualquer coisa, né? Aí eu lembro um processo que eu julguei em Brasília, no meu primeiro ano de magistratura. Era um hotel, né, um hotel conhecido lá na cidade de Brasília, e o hotel fazia eventos, né? Então o reclamante foi dispensado por quê, pessoal? Ele trabalhava na equipe de limpeza do hotel e teve um evento com coffee break e tinha sobrado salgadinhos na mesa ali, né? Então a orientação até sanitária do hotel é que aqueles salgados que tinham sobrado,
os empregados da limpeza tinham que colocar no saco e jogar no lixo, porque eram alimentos que já tinham sido servidos aos clientes. Mas estava ali na mesa, era alimento que qualquer um que chegasse ali naquele momento podia consumir o produto sem problema nenhum. Então, o reclamante pegou um guardanapo e separou 3 coxinhas e guardou no bolso para ele lanchar mais tarde. Ou seja, produtos próprios para o consumo, mas que a ordem da empresa era jogar no lixo. A empresa dispensou o reclamante porque ele comeu 3 coxinhas que deveriam ir para o lixo. Aí não tem a menor razoabilidade, né, gente? Então, o juiz vai fazer esse controle de adequação do enquadramento da justa causa e até proporcionalidade. Ainda que eu entendesse que teve falta, a falta não geraria aquele efeito da dispensa. F, imediaticidade da punição. Né? Então, se a empresa fica sabendo da falta, ela tem que agir imediatamente. Se ela não agir, haverá aqui aí o outro parâmetro, haverá perdão tácito. Né? A ausência de perdão tácito é um requisito para configurar também a justa causa. Se a empresa soube da infração do empregado e não quis punir, ela perdeu a chance de dispensá-lo por justa causa. Ela não pode, daqui 6 meses, né, falar assim, eu estou te dispensando por conta daquilo que você fez lá 6 meses atrás. Isso não é possível. Penúltimo parâmetro aqui, a singularidade da punição. Não posso punir o empregado 2 vezes pela mesma infração. Eu posso punir a reincidência, mas o mesmo fato, eu suspendi o empregado e quando ele voltou da suspensão disciplinar, eu promovo a dispensa. Tá errado, tá, pessoal? E o último caso aqui, caráter pedagógico do exercício do poder disciplinar com a correspondente gradação de penalidades. Então, para faltas leves, eu vou aplicar advertência, suspensão no máximo, né? E só para aquelas faltas realmente gravíssimas é que eu vou aplicar a dispensa por justa causa. Então, eu espero que vocês guardem esse arquivo, esse PDF, porque esse pequeno resumo que o ministro Maurício deixa aí na ementa, ele é singular, ele é muito importante para vocês usarem no dia a dia de vocês. Eu vou fazer uma provocação aqui. Realmente tá frio, viu, gente? Eu tô com colete aqui, com a porta totalmente fechada aqui do escritório para não entrar vento e ar-condicionado desligado e tá frio. Eu só quero fazer uma provocação. Nós estamos com 122 pessoas agora, muito legal. 123, né? Eu só queria 126, está aumentando. Eu só queria que quem tivesse aqui com a gente pela primeira, pela segunda, até terceira live que você tá aqui com o Trabalho Notável, registre aí no chat a palavra novato, né? Novato, para que a gente possa fazer um contato com você, inclusive distribuir um pequeno brinde que a gente tem aqui no Trabalho Notável de boas-vindas para você que está chegando agora, tá? Então, pessoal que é novo aqui no nosso perfil, né, que está na primeira, na segunda, na terceira live, digita aí novato para que a gente possa, ou eu ou meu suporte, possa fazer contato contigo e te entregar um pequeno presente que a gente tem aqui pro pessoal, um presentinho de boas-vindas, tá? Bem bacana, que eu acho que vocês vão gostar, tá? Bom, gente, vamos lá então. A sexta decisão aqui, muito importante, muito interessante também. A greve suspende o contrato de trabalho de acordo com a lei e suspensão
quer dizer que não há o pagamento de salários. Eu trouxe essa decisão da terceira turma do TST, é uma decisão do ministro Alexandre Agra Belmonte, também porque é uma decisão muito didática e é uma questão que o pessoal volta e meia me pergunta: professor, a empresa pode descontar o salário do empregado que participou da greve? Claro que pode, tá, pessoal? Pode, só que existem exceções, né? Então tem 3 exceções aqui, né? Isso dá até para gravar um vídeo pro TikTok, né? Porque o pessoal lá no TikTok gosta, né? 3 exceções em que o empregado tem direito a receber o salário durante a greve, né? Então vamos lá, segundo o ministro, quais são essas 3 exceções? 1, o descumprimento da empresa à norma coletiva. Então, se a empresa descumpre acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho, a greve motivada por esse descumprimento gera o pagamento de salários por excepcionalidade. 2, o não pagamento de salário. As greves decorrentes da falta de pagamento de salário geram o pagamento do período de paralisação. Imagina eu fazer greve porque eu não estou recebendo o salário e o efeito da greve por falta de salário é não receber o salário. Não é legal isso, não é justo. E 3, más condições de trabalho, que é a chamada greve ambiental. Se a empresa, com a sua forma de trabalhar, está colocando o empregado exposto a um risco de mal considerável, os empregados, até por força da Convenção 155 da OIT, a Convenção 155 da OIT tem uma previsão explícita de que se os empregados têm uma razoável percepção de risco decorrente da prestação de serviço, um risco de real e iminente perigo, os empregados têm direito de paralisar a prestação de serviços até que a empresa resolva aquele problema ou esclareça de que não há o risco. Mas nessa paralisação denominada greve ambiental, os empregados também têm direito ao recebimento de salários. Muito, muito massa. A Thalita está dizendo aqui que é minha fã desde o começo do ano passado. Devo meu crescimento muito ao conteúdo e aos cursos que a gente traz. O meu nível de exigência subiu muito depois que comecei a te seguir. E tem que exigir mesmo, pessoal, porque tem gente por aí que cobra curso para entregar, fazer uma entrega muito menor do que a gente entrega gratuitamente aqui no Trabalho Notável, né? Então, realmente, vamos subir o nível dos cursos, né? Para o pessoal que tá entregando pouco. A Andresa dizendo, tô dentro da maratona e do curso de RR, muito massa, tamo junto. Deixa eu ver aqui. A Daniela Granja, comunidade notável, espetacular, não tem nada igual. O tamanho de conhecimento e comprometimento e respeito com os alunos. Só gratidão, porque as lives são um curso de graça. A ideia nossa é essa mesmo, das lives ter essa pegada, né, de falar, não, realmente compensou pelo menos um conteúdo, né, gente? Eu penso assim, que se eu fizer uma live de 1 hora, que cada um falasse, não, pelo menos aquele pontinho ali da live é uma coisa que eu vou aproveitar. É muito, muito legal isso. E vamos fechar aqui a Ana Maria Curi, que está dizendo que não encontrou o PDF. Eu vou mandar no Telegram, tá, Ana Maria? Eu esqueci, acabou que por causa do frio aqui eu levantei em cima da hora e não mandei nos grupos de Telegram, tá? Então aqui a Ana Silvia, novata, bem-vinda. O Fábio é um cara de pau, né? Falar aqui que é novato, né, Fábio? Com todo respeito, mas você tá de graça. A Soraya Faltinha aqui também. Ai, ai. Mas muito bom. Gessiane, a Yang GC18. Muito bom receber vocês aqui. Vive Morte. O Ícaro Rossi
tá dizendo aqui que é novato, é outro também que precisa criar vergonha na cara, né, Ícaro? Ai, ai, muito bom. Olha só, gente, vamos fechar aqui a live. O último conteúdo: o ajudante de motorista não tem direito a ser enquadrado na categoria profissional de motorista, tá? De jeito nenhum, tá, pessoal? Motorista é motorista. O ajudante de motorista não tem enquadramento específico. O trabalho dele não é regulamentado pela legislação do motorista e por isso ele não terá direito a enquadramento especial nessa categoria diferenciada de motorista. Isso foi fixado aqui pela terceira turma do TST numa decisão agora de 2 de julho. Uma decisão de 2 de julho, né, em que o regional mandou cumprir o acordo coletivo para os ajudantes motoristas, o acordo coletivo de transportadoras. Não tem jeito, tá, pessoal? No caso aí, esse empregado ajudante de motorista, ele não é considerado motorista para efeitos legais, é óbvio. E no caso aqui era um empregado do comércio, né? Ainda que ele ajudasse o motorista do caminhão do comércio. Bom, vamos fechando aqui. Fica o convite para vocês às 11 horas da manhã. Quero agradecer aqui de coração. Vou ler com calma aqui cada comentário que vocês deixaram aqui. Muito legal, né? E o espírito de tudo é o que a Soraya Faltin registrou aqui, que trabalho notável é uma grande família, apoio e suporte. O nosso intuito, a nossa missão é realmente essa, né, de formar aqui uma verdadeira comunidade, né, não só dos professores, mas entre os alunos principalmente, né, e a gente vê o carinho, né, a amizade que surge, né, a solidariedade aqui entre os próprios colegas, e na live isso fica bem evidente, né? E assim a gente fica muito feliz de estar alcançando o nosso propósito. Então, a Santina está dizendo que é novata também. Beleza. Olha só, pessoal, então vamos fechar a live. Próximas programações aqui, então. Hoje, 11 horas, tem a live do professor Antônio Humberto. Para quem está no Seja Expert em Recurso de Revista agora, às 16 horas, hoje a gente tem uma aula das oficinas recursais, que são aulas práticas. Hoje a nossa aula vai ser como fazer uma preliminar de negativa de prestação jurisdicional no recurso de revista. Às 20 horas, tem às 18h50, eu já ia esquecendo, olha só, o pessoal ia me puxar a orelha. Às 18h50, eu tô com a OAB lá de São Bernardo do Campo, né, que é da Elaine Cristina, do Ícaro Rossi, da Cristiane Cardoso, né, e tantas pessoas queridas aqui. Eu vou estar uma aula no Zoom, né, um mini curso pelo Zoom sobre recurso de revista, das 18h30 até às 19h50. Às 8 horas da noite, a aula 3 do professor José Antônio sobre audiências telepresenciais lá no nosso canal do YouTube. E amanhã nós teremos a super live do Rafael Lara com a Carolina Tupinambá às 7h45, tá? E até domingo, até segunda-feira, muita coisa vai acontecer por aqui. Fiquem atentos para acompanhar. Um grande abraço, um bom dia de frio aí para quem estiver no frio, de calor para quem estiver no calor, né? Mas que sejam todos muito abençoados, pessoal. Até a próxima.